bem-vindos a mais um debate Conta Lá e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vão ser debatidas ideias, propostas e lançados desafios para o futuro do poder local. E hoje falamos do concelho de Peniche, um concelho com uma forte ligação ao mar, não só do ponto de vista da atividade pescatória e da indústria conserveira, mas, obviamente, ligado ao turismo, às belas praias, à gastronomia, ao surf, sem esquecer, obviamente, as berlengas, classificado como reserva da biosfera pela Unesco. A estas belezas naturais acrescentam-se algumas dificuldades, algumas fragilidades do concelho que teremos a oportunidade de debater aqui. Para este debate, convidamos todos os partidos com assento na Assembleia Municipal e desde já agradeço a presença dos meus convidados. Do meu lado direito tenho Ângelo Marques, do PS, e do meu lado esquerdo, Filipe Salles, do PSD. E eu, nesta intervenção, comecei por falar de algumas fragilidades do concelho e parto já para uma que tem sido referida mais recentemente e que tem propriamente a ver com o funcionamento da autarquia, porque o movimento independente ganhou as eleições, as últimas eleições, e o Presidente não se vai recandidatar. A minha pergunta é: que dificuldades julgam poder herdar deste Executivo que deixa a Câmara de uma forma um pouco extemporânea, digo eu? Podemos começar pelo Ângelo Marques, do PS. Muito bem, começo por cumprimentá-la, cumprimentar também o Filipe. Quero agradecer o convite e também enaltecer aquilo que é um projeto pioneiro que vai permitir às populações estarem mais bem informadas na sua decisão nas autárquicas de 2025 e, portanto, queria deixar esse registro. Relativamente à questão que me coloca, eu não vejo a perspectiva de como é que este ou aquele Presidente deixa a Câmara e quais são as dificuldades que ele deixa para o próximo Presidente. Eu vejo a questão da Câmara Municipal e do território do concelho de Peniche como um desafio e preocupa-me sim os problemas do concelho e não uma ou outra questão se o Presidente A ou se o Presidente B deixa as coisas desta ou daquela forma. Mas deixou mais problemas ou mais soluções? É como lhe digo, eu foco-me essencialmente nas soluções, porque problemas vão sempre existir. É assim a vida de um autarca. E quando situações já estão a funcionar bem, quem é bom da verdade, em algumas questões não é esse o caso, quando as situações e as matérias já estão a funcionar bem, nós queremos sempre a excelência. É isso que a população nos pede, que trabalhemos sempre para melhorar. Agora, obviamente, que o concelho de Peniche tem problemas eles também estruturais, questões que têm a ver com a habitação, questões que têm a ver com a saúde, que é um problema não só do concelho de Peniche, mas de muitos concelhos do nosso país, e depois tem questões muito específicas do território. Nós temos... Já vamos falar sobre essas questões todas. Passo aqui a palavra ao Filipe Salles relativamente a esta herança que poderá vir a receber do poder em Peniche. Olá, Isabel. Permita-me que comece por cumprimentá-la a si e a toda esta fantástica equipa técnica que aqui está e que torna este serviço público possível. Cumprimentar também o meu colega Ângelo Marques e cumprimentar todos aqueles que nos ouvem, nos assistem a este debate a partir das suas casas. Eu tenho utilizado uma linguagem metafórica sobre Peniche, sobre a Câmara Municipal, a propósito, fazendo uma analogia a uma traineira que está encalhada. Aqui vou utilizar outra linguagem simbólica, mais universal, e vou falar sobre um diamante em bruto, que, como a Isabel disse muito bem, da potencialidade que Peniche tem do ponto de vista turístico, das suas praias, do seu património natural, toda essa riqueza magnífica, esse valor intrínseco que o diamante tem, mas precisa de ser lapidado para brilhar ainda mais. Portanto, no fundo, Peniche não precisa de quem diga o que está mal, precisa, sobretudo, de quem saiba e queira fazer o bem. E é isso que nos propomos. Naturalmente, não serei eu sozinho, será uma equipa renovada,
uma equipa de pessoas que nunca tiveram funções executivas na Câmara, portanto, o estado a que chegámos deve-se às pessoas que deram o seu melhor, mas, enfim, todos evidenciamos, é evidente que é insuficiente e é preciso uma energia nova e um modelo de gestão também novo, com, naturalmente, novas pessoas. Então vamos avançar para as prioridades que cada um defende para o Concelho de Peniche. E começamos, então, Ângelo Marques falou aqui da questão da habitação, depreendo que seja uma prioridade no programa do PS. Uma das prioridades. O nosso slogan é valorizar as pessoas e dignificar o território. A habitação é um problema premente. Foi transversal a todo o Concelho ou com algumas especificidades? Com muita incidência na cidade de Peniche em particular. Obviamente que todo o Concelho necessita de mais habitação, mais oferta de casas, mas deixe-me dizer o seguinte, relativamente à habitação, foi aprovada uma estratégia local de habitação através daquilo que foi a adesão ao primeiro direito do município de Peniche. Uma estratégia que não foi posta em marcha. Que não foi posta em marcha e de facto, isso é o reconhecimento de uma situação que tem que se dar um novo impulso para resolver essa questão. Para resolver, para irmos trabalhando na resolução, porque essas questões não se resolvem com varinha mágica. Temos que trabalhar arduamente para ir resolvendo essas questões. Vou-lhe dar este exemplo. Foi aprovada a Estratégia Local de Habitação, que previa um investimento, prevê um investimento de 32 milhões de euros. E a adesão ao primeiro direito foi correto nesse sentido. O problema é que não saímos da adesão, não executámos nem elaborámos projetos de execução que permitisse depois fazermos candidaturas para termos habitação para mais 280 famílias, que era isso que estava referenciado na Estratégia Local de Habitação. Quem nos ouve, a população de Peniche, está agora a pensar como é que pode traduzir aquilo que acabou de dizer em palavras simples para eles perceberem. Como é que vão ter acesso a casas? Desde logo, aquilo que é a oferta pública de habitação, estamos a falar de habitação que é propriedade da Câmara Municipal, do município, e também habitação que é propriedade da IRU, temos que trabalhar de uma forma célere na sua reabilitação. E isto tem que ser, desde logo, a primeira medida. Ou seja, o parque habitacional que temos no Concelho de Peniche tem que ser reabilitado de forma célere e precisa. Depois, estão identificadas essas situações? Sim, o mapeamento está feito. Mas depois, obviamente, que temos, através daquilo que são parcerias com empresas privadas, também trabalhar naquilo que é construção de nova habitação e, sobretudo, construção de nova habitação, e é muito importante frisar esta questão. Construção de nova habitação para classe média e também para os jovens, aqueles jovens que hoje, mesmo que trabalhem, que estejam eles no mercado de trabalho em pleno, não conseguem adquirir a sua habitação. E deixe-me também dizer isto. A Câmara Municipal também tem que ser mais ágil e ser mais célere naquilo que é o licenciamento urbanístico. Para quê? Para mais promotores e mais construtores civis poderem investir no nosso concelho. E também, não menos importante, para aqueles pais que querem construir, por vezes, a habitação para os seus filhos, não conseguem também, e nós temos que agilizar esses procedimentos, temos que ser mais concretos e temos que ir ao encontro daquilo que são as verdadeiras necessidades da nossa população relativamente à habitação. Obviamente tenho aqui outras sinalizações para fazer e outras temáticas, mas sim, agora referencia a habitação. Da habitação. A Filipe Salles, agilizar processos foi aqui uma das propostas do PS, entre outras, obviamente. Qual é que é o ponto-chave para o PSD alterar esta situação da habitação em Peniche? Questão prévia. Nós não precisamos de discursos bonitos, aquilo que a nossa população precisa é de objetividade e medidas concretas. E em matéria de habitação, o meu colega Ângelo já referiu, faltou apenas sublinhar aqui um aspecto importantíssimo. A adesão ao primeiro direito, no fundo, o acordo de cooperação que foi assinado em dezembro de 2021 com o IRU, previa 14 milhões de euros de financiamento a fundo perdido, não reembolsáveis, e 16 milhões de euros
de empréstimo com taxas de juros bonificadas. O que é que isto quer dizer? Estamos a falar em 30 milhões de euros que são colocados à disposição da Câmara com o objetivo da Câmara construir ou reabilitar parte do património que tem, criando oportunidade para cerca de 700 pessoas que se identificam como pessoas que vivem em situação de pobreza do ponto de vista económico e do ponto de vista habitacional. É esta a questão. Agora, como é que avalia a situação de não ter sido executado? Deixe-me só concretizar, Isabel, e vou responder a essa sua questão. Foi assinado em 2021 e consta desse pacto... Em 2025. Consta desse pacto que temos 6 anos para executar aquela estratégia, para executar aqueles instrumentos financeiros. Se não os executarmos, são devolvidos. E é uma evidência que é preciso haver uma liderança política forte, que saiba o que é que está a fazer, com capacidade de articular também com as estruturas governamentais para conseguir concretizar e tornar do papel à realidade a construção e o investimento desses 30 milhões, como disse, 14 milhões a fundo perdido e 16 milhões com taxas de juros bonificadas. Na prática, o que é que propõe? Na prática, proponho concretizar. Na prática, proponho projetar o que é que Peniche precisa do ponto de vista da habitação pública. E quando digo habitação pública, estou a dizer pública e não estou a dizer habitação social. E gostaria de dizer mais... Consegue estabelecer a diferença para que as pessoas consigam Consigo estabelecer a diferença, mas ainda antes de estabelecer a diferença, permita-me que dê mais 2 notas relativamente à habitação. Nós temos apenas uma área de reabilitação urbana identificada na cidade. E o que é isto, uma área de reabilitação urbana? É uma área que a Câmara definiu como uma zona sensível, com imóveis que precisam de ser reabilitados, e então todas as operações urbanísticas que são feitas dentro dessa zona são bonificadas do ponto de vista da política fiscal. O que é que isto quer dizer? Se eu tenho uma casa no centro histórico a cair, se reabilitar aquela casa, o IVA vai ser mais barato, vou pagar menos impostos, portanto, é um estímulo à reabilitação urbana. E nós temos apenas uma área de reabilitação urbana devidamente definida e nós defendemos a criação de mais áreas de reabilitação urbana. E depois há aqui uma outra questão que eu também diria aqui um outro considerante que é transversal a todas as matérias que vamos tratar neste debate, que é as necessidades estão mais que identificadas. Nós estamos aqui dois candidatos. A Isabela há pouco referiu que foram convidadas mais 2 candidaturas que não estão presentes. É pena, porque isto é a democracia no seu estado puro. Nós podemos debater as nossas ideias com frontalidade e nos sítios próprios e com elevação. Mas eu gostaria de dizer que todos nós vamos identificar a habitação como uma questão necessária, como prioritária de resolver, porque a Isabel também perguntava ao Ângelo se este é um problema mais da cidade ou de outras zonas. É um problema de todo o país, dos 308 municípios ou dos 278 em Portugal continental. Agora, o que faz a diferença é a capacidade de concretizar. E indo diretamente ao último ponto-chave em matéria de habitação, tem a ver com uma divisão da Câmara Municipal, que é uma divisão que, no fundo, define as normas, aprova os projetos, e aquilo que nós precisamos é que alguém que chega à Câmara Municipal com um problema saia de lá com uma solução. E não alguém que chega com uma ideia e sai com um problema, que é aquilo que acontece neste momento. Nós queremos descomplicar a Câmara Municipal, descomplicar particularmente esta área e queremos uma Câmara vocacionada, direcionada para resolver os problemas das pessoas em matéria de urbanismo. Portanto, alguém que quer fazer um projeto, alguém que tem aqueles casos que há pouco falávamos, quer fazer uma casa para um filho, a Câmara Municipal tem que acolher essas pessoas e tem que as ajudar, apesar das dificuldades que possam à partida existir, tem que as ajudar a concretizar a sua ideia, concretizar os sonhos. No fundo, é este o papel de um autarca. É alguém que concretiza sonhos e é, no fundo, essa liderança que é preciso, acredito eu, conseguirmos contagiar positivamente todos os recursos para no fundo, concretizar os seus sonhos. Eu há pouco falava da atividade pescatória, da indústria conserveira, e a minha questão prende-se agora com o desenvolvimento do potencial económico de Peniche. Estamos concentrados aqui nestas 2 áreas, embora o turismo seja claramente uma área também muito, muito importante. Pergunto, é preciso captar outro tipo de empresas e diversificar a oferta em termos de postos de trabalho? Permita-me só dizer que relativamente àquilo que o Filipe referenciou,
acaba também um pouco por se resumir naquilo que eu frisei, agilizar procedimentos e sermos mais céleres naquilo que são os licenciamentos urbanísticos. Relativamente a esta questão que colocou, de facto, Peniche é o primeiro porto de pesca em valor transacionado de pescado, é o segundo em quantidade de pescado transacionado, será com certeza um dos maiores e melhores portos de pesca de Portugal, se não o melhor porto de pesca de Portugal, e, portanto, nunca é demais também enaltecermos aquilo que é positivo do nosso território, como, obviamente, todas as potencialidades que temos. E apesar de eu ter acabado de falar na atração de novas empresas, também não queria deixar os pescadores de fora, porque Exato. também têm questões que precisam de resposta, para as quais precisam de resposta. Mas, indo ao encontro daquilo que foi a sua questão, referenciar-lhe o seguinte: nós temos, obviamente, que captar investimento e captar aquilo que são parceiros nacionais e internacionais que permitam o alavancar da economia do concelho de Peniche. O que é que Peniche tem para oferecer que pode atrair este investimento? Peniche tem muito para oferecer, muito para oferecer. Desde logo as suas belezas naturais, que do ponto de vista turístico é uma mais-valia, é a mais-valia que faz a diferença. Posso fazer só aqui um reparo? O que é que se passa com o Cabo Carvoeiro? Estamos aqui a falar das mais-valias turísticas. Sim, mas estamos aqui a saltar eu vou falar no Cabo Carvoeiro e na Nau dos Corvos mais propriamente. Eu vou ser muito concreto nesta questão. Nós vamos criar, no seio do organigrama da Câmara Municipal de Peniche, um serviço específico para a captação de investimento e para aquilo que é o diálogo contínuo e sistemático com todos os empresários do concelho de Peniche, mas também procurando aquilo que são outros parceiros nacionais e internacionais. Temos o Smart Ocean, o hub tecnológico de Peniche, e temos que, alicerçado desse hub tecnológico de Peniche, trabalhar todos em conjunto para potenciar a economia do nosso concelho. Obviamente que não esquecendo também todas as outras variantes. Nós temos no nosso programa eleitoral a proposta que não abandona. Em 2021 coloquei esta temática no debate da campanha. Agora volto também a colocar. Nós temos a ambição de criar uma marina urbana de recreio no concelho de Peniche, na cidade de Peniche, como projeto âncora que vai permitir criar um centro náutico e uma unidade hoteleira para, digamos, aproveitar as mais-valias da nossa costa e das especificidades do nosso território. Se reparar, há cerca de entre 3 e 4 mil embarcações que passam ao largo de Peniche e que muitas delas não ficam atracadas no nosso porto porque não temos condições. E isso está devidamente identificado no nosso programa. Relativamente à Nau dos Corvos. A Nau dos Corvos... Vamos só falar aqui lamento pouco sobre a atração das novas empresas e já voltamos à parte Corvos. do turismo e à parte da conservação destas belezas naturais da região. Como é que se atrai novos investidores e com que tipo de perfil? Atrai-se sobretudo com diplomacia, não é? O que eu há pouco falava relativamente à postura da Câmara Municipal, dos seus líderes, dos seus serviços da Câmara, quando alguém vem com uma ideia, sair com uma solução, também é válido, naturalmente, para a questão dos investidores. Agora, a Isabel perguntava o que é que Peniche tem para oferecer. O que é que diferencia Peniche dos outros sítios? Para, no fundo, quem nos está a ouvir, que está a ver este debate, pensa assim, se calhar vou querer investir em Peniche. Estou a ouvir isto se calhar é interessante para mim. Temos de ser concretos, não podemos estar aqui a divagar, temos que ser concretos. E eu destacaria, falou na questão da pesca, teve essa preocupação, mas também a questão da agricultura, somos muito fortes na agricultura, não sei se tem essa percepção, mas eu destacaria aqui um elemento central que tem passado completamente despercebido ao longo dos últimos anos, que é criar um ecossistema colaborativo entre a academia e as empresas. O que é que isto quer dizer? Nós temos uma Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, que, no fundo, aprofunda os estudos na área da biotecnologia, da engenharia alimentar também, na área da biologia marinha, mas também na área do turismo. E eu, enquanto, se for investidor, vou querer investir em Peniche se o meu setor for, nomeadamente, a economia azul. Nós temos que ser o centro do conhecimento da economia azul e temos condições para isso. Nós temos este investimento do Smart Ocean, que foi, no fundo, liderado sobretudo pelo atual diretor da Escola Superior em Peniche, este investimento que são cerca de 6 milhões de euros não reembolsáveis, 100% financiado,
E isto vai dar também uma alavanca muito significativa nesta questão de o conhecimento que é produzido na academia fixar-se em Peniche e, no fundo, este próprio conhecimento contribuir para o processo de transformação do nosso território. Ou seja, vamos qualificar também o nosso território se conseguirmos aproveitar os bons recursos humanos que são formados em Peniche. Não está a acontecer. Eu entendo que não, porque a Isabel fez uma pesquisa das nossas fragilidades, dos nossos pontos fracos, mas sobretudo das nossas oportunidades e dessa pesquisa que fez percebe que é uma terra belíssima, mas que tem muito para oferecer, tem muito para dar, assim haja vontade e capacidade para o fazer, que não é naturalmente uma pessoa sozinha. Eu acho que neste debate eu não devia estar sozinho, devia estar com toda a minha equipa, para se perceber que são pessoas experientes, que são pessoas que sabem como é que funcionam estas questões que estamos a tratar concretamente e que, no fundo, querem ter essa oportunidade para fazer a diferença. Estamos a caminhar para o fim, porque a conversa vai seguindo vários rumos, obviamente. E depois falha-nos aqui algumas situações. Falou da saúde e eu não queria deixar passar aqui este momento para referirmos essa questão da saúde, que é transversal ao país também, novamente, mas eventualmente os vossos programas podem contemplar incentivos para a captação e para a permanência de médicos em Peniche. O que é que propõe nesse campo? E vamos tentar ser... Uma das medidas que urge tomar é a criação do regulamento de incentivos para a fixação de profissionais de saúde, e nomeadamente aquilo que são os médicos de clínica geral, médicos especialistas familiar, e temos que avançar com esse regulamento. Nós temos um problema de saúde... Um regulamento que prevê esses incentivos. Situações como... Incentivos financeiros? Incentivo no que tem a ver com a habitação, no que tem a ver também da parte financeira para a creche dos filhos dos médicos que tenham filhos. E nós temos que trabalhar nessa matéria porque os outros municípios o fazem. Agora, também temos que ser realistas. A questão da saúde é uma questão que não tem corrido bem, pelo contrário, ultimamente tem corrido muito mal. As urgências de Peniche fecham muitas vezes, não têm, por vezes, médicos para essas urgências e nós, enquanto município, não tendo responsabilidade direta na temática da saúde, temos que nos preocupar com as nossas populações e dizer também que é isto mesmo. Com um concelho pujante do ponto de vista agrícola, que eu reconheço, do ponto de vista também da fileira do pescado, também do ponto de vista turístico, mas temos que captar investimento num diálogo sempre profícuo com os empresários, porque é essa rentabilidade que vai permitir o quê? Dar mais incentivos aos médicos para virem para o nosso território, permitir também o quê? Sermos mais solidários com aqueles que mais necessitam e também, e não menos importante, também podemos ser mais, digamos, mais proativos e mais positivos com as nossas associações e os clubes esportivos tão importantes para aquilo que é o dia-a-dia do nosso concelho. Para o PSD, a saúde também é uma prioridade e é possível, de alguma forma, minimizar esta falha que é de Peniche, mas também é nacional? Obviamente que sim, sem sombra de dúvida. Temos que ser práticos, concretos e, objetivamente, queremos criar também um conjunto de incentivos para a fixação de médicos no nosso território. Agora eu gostaria de dizer o seguinte, há bocadinho o meu colega falou sobre a creche para os filhos dos médicos, mas a creche já é gratuita, seja médico, seja que profissão tenha a pessoa. Portanto, essa é uma questão... Dependendo da idade, sejamos concretos. Creche é dos 0 aos 3 anos, portanto, a creche é sempre gratuita. Concretos. A creche é sempre gratuita. Portanto, essa é uma questão que já está devidamente ultrapassada. Mas o que eu quero dizer é que também temos de ter em atenção que temos poucas casas em Peniche. Se temos um problema na habitação, como é que nós vamos proporcionar aos nossos médicos condições de habitação? Isto é tudo um ciclo. É uma bola... como se diz na nossa terra, é uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, é complexo. Isto precisa de uma abordagem sistemática e vou dizer agora um palavrão, que precisa de uma abordagem holística. Temos de tratar este processo todos em simultâneo. Esta questão da habitação, esta questão dos médicos. Agora eu gostaria de dizer o seguinte. Os meus discursos não são discursos que são feitos em Lisboa. Os meus discursos são com base em alguém que nasceu, cresceu e vive em Peniche.
E os meus discursos, não estou a dizer que os teus não são isso, mas o que é que eu quero dizer com isto? O meu compromisso é com as pessoas de Peniche. Portanto, seja o governo de que cor for, eu vou estar sempre na linha da frente para ir aos sítios próprios reivindicar melhores condições do ponto de vista da saúde no nosso concelho. E gostaria de dizer que, ao longo dos últimos anos, esta liderança do ponto de vista autárquico, porque eu sou vereador na Câmara há 8 anos, mas vereador sem pelouros atribuídos. O que é um vereador sem pelouros atribuídos? É alguém que não tem responsabilidade executiva. O meu colega Ângelo já teve essa responsabilidade executiva durante este mandato. Eu nunca tive essa oportunidade. E aquilo que eu entendo é que ao longo destes últimos 8 anos deixámos um pouco andar esta questão da saúde. Ou seja, a liderança, não estou a falar naturalmente de um vereador sem pelouros atribuídos, mas compete ao Executivo com pelouros atribuídos, ao Presidente, naturalmente, na primeira linha, reivindicar nas instâncias próprias no Ministério da Saúde. E aquilo que eu quero dizer é que podem contar comigo, com os bons ofícios, com a diplomacia, de nos sítios próprios exigir que o nosso hospital, convém dizer que o hospital foi construído no tempo do PSD. O PSD foi Câmara entre 1985 e 1997 e foi neste período que construímos um hospital, uma barragem, um tribunal, um posto da polícia e podia aqui continuar a identificar um conjunto de obras emblemáticas e que nos fazem diferença diariamente. Se Isabel me permitir só... Que nos fazem diferença diariamente, mas isto aconteceu num período onde o PSD esteve na Câmara e também o PSD estava no Governo. Portanto, houve esta articulação, esta sintonia entre Governo local e Governo... Porque eu queria falar da questão turística e já não tenho tempo, mas queria falar dela. Pronto, relativamente à saúde... O Partido Socialista esteve na gênese do Sistema Nacional de Saúde. Qualquer autarca do Partido Socialista defende os cuidados de saúde e as suas populações como nenhum outro. Relativamente a questões de saúde, esse sublinhado. O PS não recebe... Vamos abordar só de uma forma... Não diria que fosse como nenhum outro. Não vamos dizer que o PS defende mais a saúde do que o PSD. Porque aqui, mais do que os partidos, são as pessoas. Concordo contigo nesse aspecto. Tu não me vais dizer que defendes mais a saúde do que eu defendo a saúde. Assim como eu não vou dizer o contrário. Vamos tentar defender agora o turismo em Peniche. E eu falei há pouco do Cabo Carvoeiro, que é... uma referência de Peniche nacional, obviamente, e que está a necessitar de intervenção, está um tanto ou quanto ao abandono, aquela zona. E vamos tentar ser breves com soluções para revitalizar aquela zona de Peniche. Uma das características muito importantes de um autarca e de um Presidente de Câmara é o diálogo. A capacidade de diálogo com os outros interlocutores, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com o Instituto de Conservação da Natureza e... digo-lhe com total honestidade, a situação da Nau dos Corvos, daquele restaurante que outrora foi emblemático, é uma situação que me preocupa e aqui, obviamente, que nestas questões, há aqui sempre questões que nos unem mais do que nos afastam. Sempre, questão da saúde é uma delas e, obviamente, muitas outras. E esta questão em concreto... questões de insegurança... Deixe-me deixar isto bem claro. Esta questão em concreto é uma temática que, independentemente dos pelouros que o Presidente tenha, essa é uma temática que tem que ser o Presidente de Câmara a liderar este processo. E podem contar comigo para, desde a primeira hora, fazer os contactos que tem que fazer com a Agência Portuguesa do Ambiente e com outras entidades para resolver aquela questão de uma vez por todas. Para resolver de que forma? Para resolver de que forma temos que, digamos, restituir aquele espaço ao município e à sua população. Temos que ter uma concessão devidamente validada para a Agência Portuguesa do Ambiente e temos que, em conjunto, trabalhar para aquilo que foi sempre um ex-libris do nosso Conselho. Um dos ex-libris, que temos vários ex-libris no nosso Conselho. Restituir aquele espaço à população, diz o PS. O que é que diz o PS em relação àquele espaço? Aquele espaço está abandonado há talvez 8 anos ou 7 anos ou... Por aí. É um pouco incompreensível. Conhece o espaço. Isabel conhece o espaço. É belíssimo, tem um potencial incrível. Que é um pouco incompreensível. Tem um pôr do sol, magnífico, e convém dizer que o problema do edificado é do edificado, não é do maciço rochoso. Ou seja, a rocha está sólida, o problema é o que lá está construído. E naturalmente que a nossa proposta passa por reabilitar aquele imóvel, naturalmente garantindo as condições de segurança da laje da cobertura, que é aí o problema, e precisamos, obviamente... Mas assumindo isso? Assumindo o imóvel?
O imóvel já é nosso. O imóvel é da Câmara. Se calhar não ficou clara essa questão ali. Ficou claro, sim. Ângelo, Quando eu falo mas, na concessão, pronto, a questão obviamente é da Câmara. O imóvel é da Câmara, não tem que ser restituído à Câmara. A questão é, o imóvel tem que ser reabilitado e posto à fruição de todas as pessoas de Peniche e também já agora aquelas que nos visitam. Nós temos essa questão como prioritária. Eu tive uma intervenção pública há dias sobre essa matéria. Tive a oportunidade, num contexto partidário, convidar a professora Graça Carvalho para visitar o espaço e, no fundo, para poder... Eu sou muito orgulhoso da minha terra, eu moro ali próximo da Nau dos Corvos e é um sítio que eu, quando recebo alguém, levo-os lá. Levo sempre os meus amigos lá. E fiz o mesmo a semana passada com a professora Graça Carvalho, no sentido de a apaixonar por esta causa e foi uma missão concluída com sucesso. Deixamos então aqui essa referência, essa promessa de ambos de se apaixonarem ou de motivar a paixão por aquela zona e que seja possível revitalizá-la. Terminamos aqui esta conversa sobre o concelho de Peniche. Voltaremos em breve.